Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da FUVEST de 2013, a questão 42 diz: a prática conhecida como anel de Malpighi consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidos do caule ou dos ramos de uma angiosperma. Essa prática leva à morte da planta nas seguintes condições. Como é que funciona? Era uma vez uma árvore feliz e faceira. Tá? Imagina que isso aqui fosse uma árvore. Já fiz desenhos melhores, hein? E aí, o que acontece? Tem a raiz da árvore aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho tecidos que conduzem seiva nessa planta. Existe o xilema, que chove para cima, e o floema, que flui por fora. O xilema, ele é mais central. Ele traz, como assim ele chove para cima? Ele vai trazer a água do solo para a planta, tá? Então ele chove para cima, xilema chove para cima. E o floema flui por fora, porque o floema ele é mais externo na planta. Ele vai trazer a seiva já das folhas para o resto da planta. Então ele vai fluindo por fora, tá? Ele é mais externo do que o xilema. E aí? E aí que se você retira o floema, nessa ideia aqui, se você retira o floema, vamos dizer que a gente retire uma parte da planta aqui, justamente essa partezinha, em torno da planta inteira, eu mantenho o xilema aqui, tranquilo? Só que o floema não vai conseguir fluir por fora, porque eu retirei justamente o floema, e aí eu não tenho seiva, aquela que a gente chamava de seiva elaborada, para alimentar a raiz. E aí eu não tenho mais vida na raiz. E é um grande problema, porque se não tem vida na raiz, não tem mais vida em lugar nenhum. Não vai ter mais floema subindo, desculpa, não vai ter mais xilema subindo, não vai ter mais nada. E aí a planta morre. Não preciso nem dizer, isso é crime ambiental. Então vamos dar uma olhada melhor aqui nesses tecidos de que ele está falando. Aqui eu tenho um corte do tronco, né, de uma angiosperma, de uma árvore. E aí o que eu tenho? Aqui por fora eu vou ter o que a gente comumente chama de casca. Aliás, vamos dar um zoom aqui na ideia? Pronto, agora sim. Aqui por fora a gente vai ter o que a gente comumente chama de casca. Coloquialmente a gente chama de casca, tá? Mas botanicamente a gente vai chamar isso aqui de suber. Esse trocinho amarelo vai ser o que a gente vai chamar então de felogênio. Ele que dá origem ao suber. Um pouco apertadinho ali. E esse azul? Esse azul é justamente o floema. Que floema? Floema secundário. Lembra que isso aqui é uma estrutura secundária. Se você já tem casca, já tem, né, madeira, isso é crescimento secundário. Aquela plantinha mais molinha, verdinha, isso é crescimento primário. Então, se eu estou falando de um tronco, né, de uma parte lignificada, uma parte com madeira, e estou falando de crescimento secundário. Então, isso aqui é um floema secundário. O vermelhinho é justamente o câmbio da casca. É o tecido que vai dar origem para fora ao floema e para dentro ao xilema. Opa, câmbio vascular, desculpa, câmbio vascular. O câmbio da casca é outro nome para felogênio. E aí, em laranja aqui, eu tenho justamente o xilema secundário, que é a madeira. Esse conjunto suber mais felogênio mais floema secundário é o que a gente botanicamente vai chamar de casca. Então a casca botanicamente não é só o suber, vai incluir também o felogênio e o floema secundário. Então, como o anelamento é a retirada da casca, então ele vai incluir também o floema secundário e por isso a planta morre. Se você retirar do caule. E se eu tirar do ramo? Aí você não mata a planta. Aquele ramo simplesmente vai parar de enviar seiva, né, elaborada para fora desse ramo. A seiva elaborada vai ficar toda retida ali. Alguns produtores até fazem isso para aumentar os frutos, por exemplo, porque daí eu vou ter mais produtos da fotossíntese ali naquele ramo, ele não vai sair dali, e aí eles vão ser todos direcionados para os frutos, e os frutos vão ficar maiores, mais bonitos. Só que depois essa planta não vai mais dar fruto naquele ramo, mas a história é outra.
A planta sobrevive se você fizer o anelamento num ramo. Agora, se você fizer isso no caule, você mata o suprimento de floema para a raiz, e aí sem essa seiva floemática a raiz morre. Então vamos lá. Que tipo de planta? De baixo para cima. Eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Ora, a gente não precisa ter crescimento secundário para ter um floema secundário? Precisa. Monocotiledônea faz crescimento secundário? Não, não faz. Então a gente já elimina isso aqui. Por tabela, a gente já elimina essas duas outras que começam logo falando de monocotiledônea. Monocotiledônea não faz crescimento secundário e, portanto, não faz diferença que a gente anelar ela ou não. Além disso, a distribuição dos feixes vasculares nas monocotiledôneas é diferente das eudicotiledôneas, tá? Mas isso é uma história para um outro vídeo. Letra B, eudicotiledôneas, correto. Se a gente retirar que partes no anel? Epiderme, parênquima e xilema. Cara, você está arrancando inteiro, né? Epiderme é a pelezinha que só existe no crescimento primário. De novo, epiderme só no crescimento primário, não no crescimento secundário. Por isso que já estaria errado. Parênquima, pô, é o tecido de preenchimento. Você não tá, pô, você tá arrancando o ramo inteiro no caso, né? E o xilema é o mais interno. Você cortou o ramo inteiro. Isso aqui você não retirou um anel, você retirou o ramo inteiro, né? Primeiro que a gente falou, ramo não mata. Segundo que parênquima e xilema são os tecidos mais profundos. Você não está tirando o anel, você está tirando o ramo todo. Tá tudo errado aqui, então. Sobrou pra gente, então, a letra A, eudicotiledônea. Sim, periderme. Periderme é justamente, né, isso aqui. Periderme, parênquima e floema. Vai rolar um parênquimazinho aqui no meio. Mas o importante é o floema. E aí você retira do caule e mata a planta. Letra A de angiosperma. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.